E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá. Vamos fazer agora uma aplicação da lei de Coulomb que a gente estava vendo, né? Vamos lá, ó. Seguinte. Exercício 1 aqui, ó. Determine um módulo, o valor da força, né? E o vetor da força de interação. Então, que é o valor e o vetor, ok? Ou seja, para onde que essa força está apontando, ok? Entre cada uma das partículas eletrizadas com cargas. Uma é positiva, 25 microcoulomb, ok? A outra negativa, menos 1 microcoulomb. Estando elas no vácuo, né? Para não ter interação, né? No vácuo não tem partículas. A distância é de 5 centímetros. Então, elas estão a 5 centímetros uma da outra. Ele deu aqui a constante de Coulomb, 9 vezes 10 a 9. Está perguntando se essa força é de atração ou repulsão. Bom, muito bem, pessoal, vamos lá. Perceba que ele não falou nada a respeito de como que está a geometria desses caras, certo? Eu só tenho que a carga 1 tem um valor, né? Vamos colocar aqui, né? A carga 1, né? Uma das cargas, né? Vou chamar de carga 1. A carga 1 tem um valor de positivo 25 microcoulomb, certo? A carga 2, ela é negativa, menos 1 microcoulomb. Vamos lembrar aí que o micro é igual, né, o prefixo é 10 a menos 6. Então é 25 vezes 10 a menos 6 coulomb, 1 vezes 10 a menos 6 coulomb. Ok? Agora, se essas cargas são horizontais, estão, né, situadas, a distância entre elas 5, né, se elas são horizontais, se elas estão verticais ou estão aqui numa diagonal, ele não falou. Vamos fazer o seguinte aqui, vamos supor que elas estejam alinhadas na horizontal, ok? Só para facilitar a nossa vida, para a gente ver o que acontece. Então vamos lá, vamos supor o seguinte, ó, vamos supor que a carga 1, né, vou colocar ela aqui, ó, ela esteja aqui, essa aqui seria a carga 1, e a carga 2, fazendo em vermelho, né? Vamos supor que cada quadradinho desse aqui da lousa tenha 1 centímetro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, ele esteja aqui, ó. Certo? Isso aqui a carga 2, tá? Eu estou supondo que cada quadradinho desse aqui esteja separado aí por 1 centímetro. Tá? Para facilitar. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Elas estão separadas em uma distância de 5 centímetros. Tudo bem? Bom, vamos lá, gente. Como é que a gente calcula, então? Vamos por partes. Ó. Vamos primeiro aqui, ó, determinar o módulo da força, né, dessa força. Essas cargas vão interagir, certo? São duas cargas eletrizadas, então elas vão interagir com uma força. Vai ter uma força de interação aqui, lei de Coulomb. Como é que a gente calcula o módulo dessa força? Certo? Então vamos lá, calcular o módulo. Vou fazer aqui embaixo. O módulo. O módulo é o valor da força, pessoal. Como é que a gente faz? Lá da lei de Coulomb, a gente sabe que o valor dessa força é dado pelo produto da constante vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Então, se eu conheço o valor da constante, e foi dado, está aqui, ó, certo? O valor da carga 1 está aqui, né, o valor das cargas. O valor da carga 2, multiplica esses três, divido, né, o resultado pela distância entre elas aqui ao quadrado, certo? Tem uma distância aqui entre elas, ó, que distância é essa? Vamos pegar aqui, ó, essa distância aqui, ó, entre elas, ó. Eu conheço a distância entre elas, né? Divido então o resultado, né, desse produto pela distância, eu vou ter o valor da força de interação. Ok? Então vamos lá, como é que fica essa força então? Vai ser então, ó, valor da constante, 9 vezes 10 a 9, vezes, né, a carga 1, 25, vezes 10 a menos 6, que é 25 microcoulomb, vezes a próxima carga. Ó, perceba que a próxima carga é positiva, é negativa, mas eu entro só com o valor em módulo, ele não quer saber, né? Para a conta aqui não interessa para a gente se é negativo ou positivo, pessoal. Se as duas fossem negativas, entra positivo. Uma é positiva, outra é negativa, entra sempre tudo positivo. Então, 1 micro, então é 1 vezes 10
a menos 6. Tudo isso daqui vai dividir pela distância. Agora, cuidado que no sistema internacional você não pode colocar a distância aqui entre elas é 5 centímetros. Você tem que passar de centímetros para metro. Tá? É só multiplicar por 10 a menos 2. Ok? Então vai ficar aqui, ó, 5 vezes 10 a menos 2, ou 0,05, e aí está ao quadrado, tem que colocar aqui tudo ao quadrado. Ok? Beleza? Daqui a gente tira, então, quanto que vai dar o módulo dessa força, né? Deixa eu dar mais espaço aqui para a lousa. Então vai ficar assim, ó. Vamos por partes aqui, pode pegar a calculadora para fazer, mas vamos fazer essa continha e vai ficar assim, ó. Aqui embaixo, ó, vai ficar 25, né? Porque ó, 5 está ao quadrado, então vai ficar 25 vezes 10 a menos 4. Aí esse 25 pode cortar com o 5 em cima. Então vai ficar em cima, ó, 9. Posso fazer aqui, ó, produto, ó, de mesma base, né? 10 a nona vezes 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6. 10 a menos 6 com 10 a menos 6, 10 a menos 12. Vezes 10 a menos 9. Então vai ficar aqui 10 a menos 3 vezes o 25, eu vou repetir, eu só fiz o produto aqui do 10, né? Embaixo ficou 5 vezes 5, 25, vezes 10a, agora que você tem 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4. Aí olha só, pessoal, esse 25 corta com esse 25, portanto aqui vai ficar 9 vezes 10 a menos 3, dividido por 10 a menos 4, agora você tem aqui divisão, né? Ele conserva a base, subtrai os expoentes, então vai dar o resultado aqui 90. Portanto, o módulo dessa força é igual a 90. Ok? Bom, beleza. Então eu já sei que essas cargas interagem com a força de intensidade, módulo igual a 90 newtons, certo? Agora, para onde, pessoal? Elas estão se atraindo ou se repelindo, né? Então, aqui a força de atração ou repulsão. Aí você olha para o valor da carga, um é positivo, outro negativo, então é uma força de atração, certo? Para onde que está essa força? Dá até para desenhar essa força ali, fazer aqui em outra cor. Ó, são forças de atração. Você vem aqui, ó, nessa carinha aqui, né, ó, já tem a linha que ligou as duas, a linha de ação que passa por elas, está em cima do eixo horizontal. Então, esse cara vai receber uma força da 2, certo? A 2 vai atrair a 1 e, obviamente, a 1 vai atrair a 2. Ó, tá? Tentando fazer os vetores iguais aqui, idênticos, porque são esses valores são iguais. Então aqui eu vou chamar isso aqui de força, né, da carga 2 na carga 1. A 2 puxa 1. E aqui força, né, que a 1 vai puxar a 2. Ok? Então aí, ó, uma puxando a outra, elas estão se atraindo. Com que valor? Que valor que é essa força aqui? 90. Que valor que é essa outra? 90. Perceba que elas têm valores de cargas diferentes, mas a força de interação entre elas é idêntica. Ok? Porque depende do produto entre elas, né? Certo, pessoal? Então, o módulo, né, e saber se é atração e repulsão é tranquilo. Agora vamos lá para a parte 2, que seria o quê? Né? Vetor. Como é que eu escrevo isso em vetor? Ele que é o vetor força. Então, ó, vetor força. O módulo é só pegar a equaçãozinha e calcular. Né, ó, pega aqui, ó, a lei de Coulomb e calcula. Agora, e o vetor força? Esse cara aqui, ó, né, qual que é o vetor da força na 1? Qual que é o vetor da força na 2? Né? Ok? O vetor eu preciso, lembra? Eu preciso, é uma grandeza, né, que tem módulo, valor, direção e sentido. Então, para representar essa força, né, em termos vetoriais, agora eu preciso. O módulo a gente já calculou, está aqui, o módulo dela 90. Então, eu preciso só indicar o quê? Essa direção
a direção e sentido. A direção é horizontal, ó, só precisa indicar então o sentido. Ok, pessoal? Então, vetorialmente, a gente escreve a lei de Coulomb assim, ó. A força, que é um vetor, é igual, ó, aqui não muda nada, o produto da constante vezes as cargas, dividido pela distância que separa elas ao quadrado, e é que aparece ó, um vetorzinho unitário, que é chamado de versor. Ok? Então, ó, a primeira parte, toda vez que ele te pede a representação de uma força em vetor, a primeira parte a gente já fez, ó, que é essa conta aqui, ó, certo? Que vai dar 90, certo? Falta o que então? Achar esse carinha aqui, ó. O que é esse errinho com chapéuzinho em cima? Isso aqui é chamado de versor, que é um vetor unitário de módulo 1. Um vetorzinho de módulo 1. Para que ele serve? Para indicar a direção e o sentido da força, certo? Nesse caso, pessoal, o vetor unitário está em cima do eixo X. Olha aqui, ó, na horizontal. Se eu colocar aqui um plano cartesiano, vamos pegar aqui, ó, um plano cartesiano, né, o eixo XY. Então tá aqui, ó, esse aqui é meu eixo X, aqui o eixo Y, né? Ok? Então aqui seria 0, aqui seria 1 centímetro, 2, 3, né, aqui 4, 5, 6, 7, 8, né? Eu coloquei a origem aqui, poderia ter colocado a origem em qualquer ponto, né? Perceba que ó, não mudou nada, continua tendo 5 centímetros entre um e outro. Começa uma carga agora está em 2, a outra está em 7. Qual a distância entre eles? 5, não mudou nada. Certo? A força continua sendo de atração e o valor dela está aqui, ó, 90 newtons. Agora, se você reparar, os vetores de força, tanto na carga 1 como na carga 2, eles estão, né, na direção, né, eles são horizontais, um aponta, né, ó, na carga 1 aponta para a direita, na carga 2 aponta para a esquerda. Quando você estuda lá cálculo, né, álgebra, GA, você aprende lá que o vetor unitário na direção aqui em cima do eixo X, né, no eixo X, esse vetor unitário é o Izinho chapéu. Tem livros também que usam Xzinho chapéu, tá? Aí vai depender da anotação do livro, tá? Então, toda vez que a força estiver em cima do eixo X, esse carinha aqui, você vem aqui e faz o quê? Quando ele coloca o valor, coloca o I. Quando você vê o I, você já sabe que é uma força que está na direção do eixo X, certo? Então, olha só, portanto, o que nós podemos fazer? Ó? Quanto que vale a força? Certo? Vamos falar a força na carga 1. Ó. Vamos colocar aqui, ó. Carga 1, certo? Carga 1, ela sente a força da 2, né? Ó, é o F12. Vamos apresentar esse vetor aqui, força. Ó. Vamos lá. Qual que é o módulo dele? 90, certo? O tamanho dele 90. Para onde que ela está apontando? Que agora é o versor, certo? Para onde que ele aponta, pessoal? Bom, esse vetor está em cima do eixo X, então eu já sei que o versor é o I. Como ele está apontando para a direita, você vem aqui e coloca um Izinho assim só, ó, positivo. Certo? Quando você olha esse cara, ó, esse valor aqui, né, você fala, a força vale 90. Quando você vê esse I, o que significa esse I? É um vetor de força em cima do eixo X, apontando para a direita. Certo? E a carga 2? Carga 2. Carga 2, vamos falar, né? A força F12, né? Estamos chamando aqui ó, de força, né, devida a 1 em cima da 2. Ok? Olha lá. Também é um vetor que está, né, na direção aqui, ele é horizontal, então ele está em cima do eixo X. Se ele está em cima do eixo X, o versor é I, mas agora ele aponta para a esquerda. Lembra? Para a direita positivo, sistema cartesiano, para a esquerda negativo. Então você vem aqui e coloca um menos na frente, certo? Olha lá, ó. Menos 90 na I. Ok? Esse é o vetor, ó. 90 na I. Olha lá, ponta, né, positivo. Menos 90 na I significa que está apontando para cá, para a esquerda. Ok? Então, essa força caiu em cima, fez o cálculo da força, pessoal, caiu em cima do eixo X, eu já sei que o meu versor unitário é o I, certo?
Se a força está apontando para a direita, positivo. Se ela está apontando para a esquerda, negativo. Certo? Tá aí, então, os vetores de força, tanto na carga 1 como na carga 2. Perceba que são iguais, né? Embora as cargas tenham valores diferentes, eles têm módulos idênticos. Ok? Beleza? Vamos para o próximo para a gente tentar deixar mais claro essa história de vetor, né? Ok?